Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 75, que tem o título de murmurações. Que são murmurações? Murmurar é nós ficarmos ou conosco mesmo ou com alguém remoendo, macerando aquelas ideias ruins, aquelas ideias que são o fermento dos conflitos, as ideias de ressentimento, as ideias de desconfiança, as ideias de irritação com o outro, de intolerância com o outro. Então essas ideias que a gente fica, se ficar, ruminando, é que são as murmurações. Nós podemos ruminar é aquilo que certos animais fazem, A gente pode ficar ruminando essas ideias ruins, que são lá a base dos conflitos internos e interpessoais, conosco mesmo, como também podemos murmurar com outros, quando ficamos trocando esses pensamentos malsãos. Resolvido aqui o nosso caso do que seriam murmurações, vamos ao versículo destacado por Emmanuel. São palavras de Paulo escrevendo aos Filipenses. No capítulo 2, no versículo 14, Paulo diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. As contendas são os conflitos, que obviamente vão ter nas murmurações lá o seu terreno fértil, para brotarem em mais quantidade, de forma mais infeliz, essas contendas, esses conflitos. Então ele diz: fazei todas as coisas que têm que ser feitas, é lógico, então são coisas boas, sem murmurações nem contendas. Aí a gente diz: por que a gente murmuraria se a coisa é boa? Porque as coisas boas nos exigem ainda. Por exemplo, perdoar, nós sabemos que é bom, mas nos custa, não é? Compreendermos, termos tolerância também é bom, mas também nos custa, não é mesmo? Nesse sentido. Então, Emmanuel nos comenta o versículo de Paulo da seguinte forma: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Então, é o que estávamos falando. As contendas são aquele terreno fermentado, próprio, para brotar a questão as murmurações são aquele terreno propício para brotar, fermentar as contendas, os conflitos. Então, nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam as almas neste mundo para organizar as palestras da sombra. Então, é exatamente essas ideias que são o conteúdo das murmurações. Ideias de ingratidão, ideias de orgulho, ideias de vaidade. Então, essas ideias ficam lá, fulano não sei o quê. E aquilo vai formando a massa das nossas conversações, que ele diz aqui: arruinam almas neste mundo para organizar palestras da sombra. Então, quando eu encontrar com fulano, ele vai não sei o quê, porque eu vou não sei das quantas. Organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade
são focalizados com malícia. Por quê? Porque o pensamento já está tão contaminado que, se vier uma ideia positiva, ele já é cortado. Que bonzinho que nada, isso é ser banana. Então, já há aquela jogar para escanteio uma ideia positiva, de tanto que se já está contaminado por essas murmurações, por essas ideias malsãs. E ele continua: quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Então, ele já coloca aqui as murmurações como uma enfermidade mental. Claro que não é física, é uma enfermidade mental. Então, quando a pessoa perceber que fácil o pensamento cai no terreno da queixa, está se lamentando disso, se queixando daquilo, porque não é possível, como é que pode uma coisa dessa, que a gente deva parar e pensar assim: será que eu não estou ficando com esse desequilíbrio das murmurações? Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. Não estou fazendo, mas é muito trabalhoso e ninguém entende, mas é meu dever, então eu vou fazer, e vou fazer da melhor forma que eu puder. Não vamos achar espaço para queixas, vamos? Sim, é o que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho ajuda. Mas é o que eu tenho que fazer? Com ajuda ou sem ajuda, eu vou fazer da melhor forma. E pronto. Porque não adianta a gente pensar como seria a vida se fosse da forma A, B ou C. Porque no caso está sendo da forma D. Então a minha realidade é a forma D. Não é nem a A, nem a B, nem a C. Não adianta lamentarmos isso. Porque efetivamente, por mais que se lamente, ela não vai se transformar na forma A, na B ou na C. Pior, vai ficar uma forma D pesada, que pode até virar uma forma E. Pior. Não é? E ele continua dizendo assim: é indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. De novo, o que são os acumuladores de energias destrutivas? As murmurações. As murmurações são acumuladores de energia negativa, destrutiva. E às vezes a gente não se dá conta e fica lá se queixando disso, e se queixa do lugar, e se queixa da companhia, e se queixa das condições, e se queixa da saúde, e se queixa, e não aproveita o que tem, porque está murmurando sobre o que não tem, sobre o que gostaria que fosse, mas não é. Então é indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa, ou seja, a influência perniciosa das murmurações, invade quase todos os lugares de luta do planeta. Por quê? Porque é o campo mental, e nós ainda somos frágeis psiquicamente. Por isso estamos habitando um mundo de provas e expiações. Ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, onde o mal, essa perturbação, essa imperfeição, ainda tem grande peso nos nossos corações. Então devemos aumentar o nível da nossa vigilância. Como Jesus disse, nós sempre batemos aqui nesta tecla: vigiai e orai para não cair em tentação. Por que ele diz isso e nós estamos sempre nos lembrando disso? Porque nós ainda estamos numa condição mental frágil. Por isso ele diz que essa condição da queixa, da insatisfação, como aquela criança está sempre reclamando: eu quero isso, ela não entende
que o contexto da realidade que os pais lhe oferecem é o melhor contexto que eles podem oferecer. Se não oferecem um contexto melhor, é porque não dá para ser. No nosso caso, não dá para ser, porque nós vamos ter que construir esse contexto melhor. Depende de nós aproveitarmos os recursos que a Providência nos oferece e construirmos com ele sem murmurações. Construir sem murmurar também é prova, também pode ser expiação, né? E ele continua: é fácil identificá-los. Quem? Essas pessoas contaminadas. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo melhor em coisa alguma. Esses são os murmuradores. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Conhecemos pessoas assim? Murmuradores. Pessoas que estão investindo no próprio desequilíbrio. Nós temos que estar atentos para não nos contaminarmos por isso. E se já estivermos contaminados, buscarmos a descontaminação. Existem os vírus físicos, mas os vírus mentais podem trazer consequências que vão muito além dessa existência material. Já o físico, não, né? Se a pessoa morre de um vírus, o vírus fica no corpo físico, não vai com ela, não é? Já os vírus mentais vão conosco. E ele continua concluindo a mensagem da seguinte forma: lutemos quanto estiver em nossas forças. Por que ele está dizendo isto? Porque não é fácil nós lutarmos contra tendências que estão ali acomodadas dentro de nós. Temos que fazer força para arrancar, força para ir jogando aquele veneno, né, que vai matando essas ervas daninhas de murmurações. O veneno, vamos chamar de remédio, não de veneno, não é? O remédio para nós sanarmos esse mal é a mente positiva, a mente bem direcionada, no equilíbrio, no Evangelho, nas coisas boas, nas bênçãos que nos são ofertadas e que também a doutrina espírita nos ajuda a descobrir ou redescobrir e a estarmos buscando nessas fontes, na natureza, nas bênçãos de Deus, na família. Mas não é como eu gostaria que fosse, mas é da melhor forma que eu preciso nesse momento. Já por isso é uma bênção. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Humilhantes, não é? Por quê? Porque rebaixam o espírito, baixam as nossas vibrações. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, aí, o medicamento para as murmurações. O coração otimista, né? O nosso pensamento sempre bebendo nas fontes da fé, nas fontes da confiança, nas fontes do Evangelho, nas fontes divinas. E vamos assim nos fortalecendo. Não que tenhamos força em nós mesmos, mas nos fortalecendo nele, em Deus Pai, Criador de todos nós. Tudo posso também. Não é? É um salmo, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. E no momento que passamos,
pandemias e quarentenas, vamos manter os nossos pensamentos na faixa da confiança em Deus, a fim de nos precatarmos, de nos cuidarmos, de nos preservarmos com relação a qualquer tipo de murmuração que venha gerar em nós conflitos internos e externos. E assim, alimentando a nossa saúde. É isso que queremos, não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que nos visitam, mais uma vez e sempre, Senhor, buscando em nós o entendimento, pois muitas vezes sabemos, Senhor, que essas bênçãos vêm vestidas de dificuldades, de desafios, a fim de nos ajudar a galgarmos, não é? A subirmos mais um degrau no nosso amadurecimento mental, moral, espiritual. Que as tuas bênçãos também envolvam todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que se encontrem em sofrimento, Senhor Jesus, aonde quer que estejam. Abençoa os nossos queridos e afetos. Abençoa ainda, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião, que está sempre conosco, buscando nos ajudar a sairmos destes estados mentais que às vezes nos colocam em faixas que ameaçam a nossa paz. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.